Hoje não é apenas mais uma corrida de kart. Existe algo diferente aqui. Não é sobre velocidade pura. É sobre decisão, controle e principalmente leitura de jogo. Ele entra no kart, ajusta o volante, respira fundo. Nesse momento, não é o mais rápido que vence. É o mais inteligente. Primeira curva, espaço reduzido, decisão rápida. Ele freia no momento certo, mantém o kart estável e evita o caos comum das largadas. Agora, a corrida realmente começa. Ele se aproxima do adversário à frente. E piloto que é bom não perde oportunidade. Não tem medo, ele avança e encara a emoção o resultado disso. Uma perfeita ultrapassagem. Ele continua avançando pela pista com naturalidade, sem sinais de pressão, sem necessidade de forçar, mesmo sem disputa direta. O foco permanece, porque é exatamente nesse momento que muitos perdem rendimento. Mas não aqui. Ele mantém o ritmo, mantém a precisão, mantém o controle. Cada curva é feita com precisão, sem correções bruscas. Sem perda de tempo, ele não apenas acelera, ele administra o kart. Ele começa a se aproximar, a diferença diminui. Movimento após movimento, ele encosta, o adversário percebe, e agora? A disputa muda de nível, ele tenta uma primeira aproximação, nada feito. Muda rapidamente de posicionamento, fechado novamente, tenta de novo, sem espaço, aumenta. A pressão, o adversário responde, protege, ajusta. Reage a cada tentativa, são movimentos constantes, rápidos, precisos, nenhum dos dois recua, nenhum dos dois facilita. Enquanto um tenta encontrar espaço, o outro tenta impedir, enquanto um pressiona, o outro resiste. Mas esse tipo de defesa exige muito, e manter isso por muito tempo. É quase impossível, porque em algum momento, alguém vai errar. Ele continua pressionando, a diferença já não existe mais. Agora é confronto direto, o adversário resiste. Ajusta o posicionamento. Tenta bloquear qualquer possibilidade, mas defender o tempo todo tem um custo e ele percebe isso. A movimentação diminui por um instante, a resposta já não é tão rápida e é exatamente aqui que a oportunidade aparece. Ele não hesita, aproxima, posiciona, compromete a ultrapassagem. Agora não é mais tentativa, é decisão. Após a ultrapassagem, o cenário muda completamente agora. Não há mais disputa imediata, pista livre, silêncio competitivo. Ele segue, mantém o ritmo, mantém o controle, curva após curva, sem interferência, sem necessidade de reação. Esse é o tipo de momento que exige disciplina, porque sem pressão externa, o maior risco passa a ser interno. Mas ele não oscila, continua preciso, constante, repetindo o mesmo padrão. Continua preciso, constante, repetindo o mesmo padrão e mesmo assim. Ele permanece, mas alguns instantes se passam, nada muda, nenhuma aproximação, nenhuma ameaça, apenas o som do motor. E a sequência contínua de curvas, ele mantém o foco, porque é justamente aqui que muitos relaxam, mas não há relaxamento, cada movimento ainda é calculado. Cada ação ainda é controlada, o tempo continua passando e a pista segue vazia, até que, pouco a pouco, algo começa a surgir à frente, muito distante, quase fora do alcance, por alguns instantes. Nada muda, a silhueta permanece pequena, sem detalhes. Sem definição, ele continua avançando, mantendo o mesmo ritmo, sem aumentar, sem reduzir, apenas constante. Mais tempo passa, a distância ainda é grande, mas agora já é possível perceber movimento. O outro piloto existe, mas ainda não interfere. Ele segue curva após curva, sem pressa, sem ansiedade. A vantagem está no controle e não na urgência, mas alguns segundos se passam. Mas agora é inevitável.
Ele encosta, sem movimentos bruscos, sem desespero, apenas. Precisão. O adversário percebe tarde quando tenta reagir. Já não há tempo. Ele se posiciona, ajusta a trajetória e acelera na sequência de curvas, movimentos rápidos, conectados, sem interrupção. Ele entra firme, mantém o controle, sai melhor e ganha vantagem. E mesmo após a ultrapassagem, ele não reduz, mantém o ritmo, mantém o controle, segue avançando, curva após curva, repetindo o mesmo padrão, sem oscilar, sem perder tempo. A pista volta a abrir mais uma vez, sem interferência direta, e ainda assim, ele continua, a consistência permanece. Até que, ao longe, um novo piloto começa a surgir, ainda distante, mas visível, diferente de antes. Agora ele já sabe o que fazer, não há dúvida, não há hesitação, apenas continuidade. Ele mantém o ritmo e pouco a pouco começa a diminuir a diferença novamente. Rápido, direto, sem dar tempo de reação. Quando os dois percebem, ele já está à frente. Uma ultrapassagem limpa, precisa e executada no único instante possível. Porque às vezes não é sobre ter espaço, é sobre enxergar o espaço. Antes que ele desapareça, o piloto aparece de forma repentina, sem aviso, já está ali à frente e a distância é curta. Não há necessidade de análise prolongada, não há tempo para esperar. Ele se aproxima. Rapidamente ajusta o posicionamento. E ele continua, mantendo o ritmo, seguindo em frente, sem interrupções. Até que, novamente, um novo piloto surge à frente. Dessa vez, a aproximação é rápida, a diferença desaparece em poucos instantes. O adversário percebe e já se prepara para defender. Mas ele não vai direto, ele observa, calcula. E ataca pelo lado oposto, sem dar tempo para correção, sem margem para resposta. A ultrapassagem acontece ali, limpa, inteligente, construída não apenas na velocidade, mas na leitura do adversário, porque às vezes não é o mais rápido que passa, é o que faz o outro errar primeiro, e depois disso, ele simplesmente continua, sem comemorar, sem mudar o comportamento, apenas mantém o ritmo. A consistência permanece, a leitura da pista continua precisa e a velocidade constante. Ele segue avançando, curva após curva, sem interferência, sem necessidade de reação imediata. Ele se aproxima, sem pressa, sem esforço aparente, apenas encaixa o kart na trajetória e passa com facilidade, sem disputa, sem resistência, uma ultrapassagem direta, quase natural, como se fosse apenas mais uma parte do processo. E logo depois, ele segue, e continua seguindo a pista Paris. Não ter fim, as curvas se repetem, o ritmo se mantém. Nenhuma oscilação, nenhum erro, apenas constância. O tempo passa, mais voltas. Mais curvas, mais distância percorrida, e ele continua, muito além do que se espera, sem perder intensidade, sem perder foco, como se cada metro da pista já estivesse sob controle e nesse ponto. Não é mais sobre quem está à frente, é sobre até onde ele consegue manter esse nível. Porque enquanto outros diminuem, ele permanece e continua. Ele avista um piloto. Agora, é confronto direto. A aproximação acontece rápido, em poucos instantes. A diferença desaparece, mas o piloto à frente percebe e reage, não dá espaço, fecha qualquer possibilidade. Cada tentativa é bloqueada, cada movimento é respondido. Ele tenta se posicionar. Busca uma abertura, mas não encontra. O adversário defende com
Precisão protege a linha, controla o ritmo, impede qualquer avanço. Agora não é mais sobre. Velocidade é sobre disputa. Ele continua pressionando, sem exagero, sem forçar além do necessário. Sem margem para dúvida. Ele entra, sustenta a trajetória e sai melhor quando o adversário tenta reagir. Já é tarde, a ultrapassagem acontece rápida, limpa, precisa sem contato, sem excesso, apenas. Execução no momento exato, porque nesse nível não é quem vê a oportunidade, é quem age. Primeiro, e dessa vez ele foi mais rápido. Depois disso, o ritmo muda, não há mais espera, não há mais construção lenta. Agora, é sequência, ele avança e encontra outro piloto. Sem hesitar, aproxima, posiciona e passa direto, sim, sem resistência, sem perda de tempo, e não para. E depois da sequência de ultrapassagens, tudo muda novamente, a intensidade diminui, a disputa desaparece e o cenário se transforma agora. E ele apenas segue, sem pressão, sem interferência, a pista se abre completamente e ainda assim, o ritmo não cai, ele mantém. Constante, controlado, curva após curva, sem desvios, sem erros, sem necessidade de forçar. Agora não se trata mais de alcançar, nem de ultrapassar, se trata de sustentar o controle, permanece a precisão. Continua, cada movimento segue calculado, mesmo sem adversários por perto. E mesmo após tanto tempo em pista livre, ele continua sem reduzir, sem perder o ritmo. A constância permanece, curva após curva, até que, novamente, surge um piloto à frente. Dessa vez, sem surpresa, sem quebra de padrão, ele já sabe o que fazer. E ultrapassa, rápido, limpo, sem resistência, e não para já tem outro à frente. Ele acelera, diminui a distância, mantém a pressão, sem tempo para pensar, sem tempo para esperar, uma ultrapassagem puxa a outra. Ele continua, curva após curva, mantendo o ritmo, sem oscilar. O tempo passa, a pista segue aberta, nenhum adversário por perto, apenas constância, mais algumas voltas, mais algumas curvas, e ele permanece. Firme, preciso de sem pressa, sem necessidade de forçar, até que, bem lá na frente, quase no limite da visão, surge mais um, distante, mas alcançável. Ele continua, sem mudar o ritmo, apenas mantendo, e pouco a pouco, a diferença começa a diminuir até chegar. Sem hesitar, ele vê o espaço, decide e passa os dois de uma vez, rápido, limpo, sem dar tempo de reação, e depois disso, ele segue mantendo o ritmo sozinho na pista. E é exatamente aqui que muita gente erra, sem pressão, a tendência é relaxar. Mas é nesse momento que você precisa fazer o contrário, manter constância, repetir o mesmo. Padrão, evitar movimentos bruscos no kart. Não é só acelerar, é sair bem das curvas, acelerar suave sem perder tração. Outro ponto, olhar sempre à frente. Não no kart, não no volante, mas no próximo ponto da pista. Isso antecipa decisões. E melhora o tempo e o mais importante, consistência. Não adianta fazer uma volta perfeita e errar na seguinte. O que faz diferença de verdade é repetir o acerto volta após volta, e é exatamente isso que ele está fazendo, sem pressão, sem erro, apenas mantendo o nível. Lá na frente, alguns pilotos aparecem ainda distantes, mas já presentes. Ele continua sem alterar o padrão, sem pressa, apenas mantendo o que já vinha fazendo, e pouco a pouco a diferença começa a cair, curva após curva, metro por metro, até que ele chega. Ele começa a ultrapassar um por um, com precisão, com velocidade, sem hesitar. Se aproxima, decide e executa. Cada movimento é direto, cada ultrapassagem é limpa, sem
desperdício de tempo, sem complicação, ele passa. Agora, sem ninguém por perto, é o momento ideal para entender o que realmente faz diferença nas ultrapassagens. Primeiro ponto: paciência. Nem toda aproximação é uma oportunidade. Forçar no momento errado quase sempre termina em erro. Segundo, posicionamento. Não é só chegar rápido, é chegar no lugar certo, preparar a curva antes, para sair melhor depois. Terceiro, saída de curva. Muitas ultrapassagens não acontecem na entrada, mas na saída. Quarto, pressão. Nem sempre você precisa passar, às vezes, só de estar próximo. Você já força o erro do outro. E por último, decisão, quando a chance aparece. Não dá para hesitar, é agir rápido. Preciso, porque no kart a oportunidade aparece. E desaparece no mesmo instante. E quando o assunto são curvas, tudo muda. Não é sobre entrar o mais rápido possível, é sobre entrar certo, frear no momento ideal, controlar o kart e preparar o que vem depois. A trajetória faz toda a diferença. E agora tudo fica mais silencioso, sem disputa, sem pressão, apenas ele e a pista. O ritmo continua constante, quack automático, como se cada curva já estivesse prevista. O tempo passa, mas a sensação é a mesma. E quando você chega nesse ponto, não é mais sobre alcançar, é sobre permanecer, manter. O primeiro lugar não é só posição, é responsabilidade, é saber que qualquer erro muda tudo, que tudo que foi conquistado até aqui pode desaparecer em um instante e mesmo sem ninguém por perto. Mas então, algo aparece à frente, um novo piloto, e dessa vez não é simples. Ele se aproxima e começa a tentar, muda o posicionamento, vai de um lado, depois para o outro, testa, pressiona, volta. E a disputa se intensifica. Ele não recua, continua buscando, continua insistindo, sem perder o controle, sem sair do ritmo, até que, em meio a tantas tentativas, surge uma pequena abertura rápida, instável, mas suficiente. E depois disso, tudo volta ao normal. Ele segue pista livre novamente, sem disputa, sem pressão, mas diferente de antes. Algo muda. Agora você já viu do que ele é capaz. E isso cria uma expectativa mesmo. Sem ninguém por perto, a sensação é de que a qualquer momento algo pode acontecer. Ele continua, curva após curva, mantendo o ritmo, sem pressa, sem erro. E quanto mais ele segue, assim, mais cresce a dúvida: será que aparece mais alguém? Exatamente isso que mantém tudo em movimento, porque mesmo no silêncio, a corrida ainda não acabou. E enquanto ele segue, o tempo passa, as voltas continuam, nada muda de imediato. Mas a sensação permanece, como se algo ainda estivesse por vir. Ele mantém o ritmo, sem pressa, sem excesso, apenas constante, e isso prende. Porque quanto mais ele continua, mais você espera, mais você observa, tentando perceber qualquer detalhe, qualquer sinal, mas tudo segue igual, silencioso. E então, lá na frente, outro piloto aparece, distante, mas visível. Ele percebe e começa a buscar, sem pressa, mantendo o ritmo. A diferença ainda é grande. Leva tempo, mais algumas curvas, mais alguns segundos, e ainda não é suficiente. Mas ele continua sem forçar, sem quebrar o padrão, apenas constante, e pouco a pouco a distância começa a cair. Ele continua se aproximando, mas não é imediato. A distância ainda existe. Leva tempo, mais algumas curvas, mais alguns instantes, e ele ainda não chega. O piloto à frente mantém o ritmo. Mesmo com alguns pilotos à frente na pista, a posição não muda. Ele continua em primeiro, e esse detalhe muda completamente a forma como essa volta é conduzida, porque agora não se trata de buscar.
Posição não se trata de ultrapassar para subir, se trata de algo muito mais. Difícil manter o que já foi conquistado, manter o ritmo, manter o controle. Mesmo com o movimento à frente, mesmo com distrações, mesmo com tudo acontecendo ao redor, porque estar em primeiro não significa tranquilidade, significa responsabilidade. Cada curva agora carrega um peso diferente, não pela dificuldade, mas pelo que está em jogo. Um pequeno erro, uma decisão fora do tempo e tudo pode mudar. Final da corrida, última volta, ele mantém que era sem erro, sem espaço, só seguir até o fim. E depois de tudo, ele desacelera, sai da pista, o kart para, o silêncio volta. Mas o que ficou? Não foi só a corrida, foi cada decisão, cada momento, cada ultrapassagem construída no tempo certo, do começo até o final.